Já gravei. A paz, meus irmãos. A paz. Engraçado. Hoje não tinha preparado essa passagem, mas diante das palavras que a irmã Lilian trouxe, eu venho complementar um pouco sobre o livro de Atos. O livro de Atos é um livro de ensinamento cristão, né? Aqui tem vários exemplos, né? E desde o primeiro capítulo de Atos, ele nos mostra todo o evangelho que precisamos saber e também ser esse apóstolo, né? Vamos dizer assim, de Cristo na nossa vida, né? Ele nos garante que o Espírito Santo capacita os seguidores de Jesus. O Espírito Santo de Deus guia os seguidores de Jesus. O Espírito lidera os seguidores de Jesus para que se divulguem essas boas novas, né? O Espírito Santo que guia Paulo, Barnabé e Silas para levarem as boas novas por todos os lados do mundo conhecido. O Espírito Santo sustenta e guarda Paulo em seu julgamento na prisão, né? E demais passagens que esse livro de Atos nos passa. No livro de Atos, capítulo 2, no versículo 41, ele diz assim, um pouquinho antes do 40, uma parte do 40 diz assim. Atos 2, versículo 40 adiante, tá? Mas eu vou ler só um pedaço do 40. Dizendo assim: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Graças a Deus, palavra da nossa salvação. Amém? Amém. Essa passagem, meus irmãos, nos mostra uma ideia comum, né, entre aquele povo, né? Eu sempre falo assim que quando nós estamos seguindo a Jesus, as nossas amizades do mundo, ela se dissipam, né? Cada um vai buscando o seu caminho, mas aqueles que creem na palavra se juntam cada vez mais, se fortalecem. Aqueles que creem na palavra do Senhor, aqueles que se converteram, aqueles que realmente receberam o Espírito Santo de Deus, elas se juntam, se fortalecem e ajudam uns aos outros, né? E nesse contexto que eu queria trazer hoje para vocês, né, uma parte dela. Por quê? Nós temos que ter um pensamento comum na nossa vida. E todos eles que têm pensamentos comuns se juntam. Ah, eu gosto de futebol. Então, tem muita gente que gosta de futebol, se junta para falar de futebol. Não é verdade? Tem gente que gosta de outras coisas também. E aí se junta para... Mas quando conhece a palavra do Senhor, também é a mesma coisa. A gente tem que se juntar para ouvir a palavra do Senhor, discutir as palavras do Senhor, aprender uns com os outros, porque cada um entende
aquelas sutilezas da palavra, do ensinamento da Bíblia, de forma diferente. De repente, essa troca de experiência faz edificar cada vez mais. E não era diferente nessa época também, né? Então, cada vez que as pessoas iam pregando, iam mostrando também o poder da cura, assim como os nossos apóstolos e tudo mais, as pessoas iam sendo convencidas, iam sendo tocadas nos corações, né? Emocionados com aquela visão que eles estavam tendo e iam se convertendo também, acreditando que aquilo era bom para si. E assim foi feito. E hoje também, nos tempos de hoje, nós acreditamos nisso também. Todos nós cremos em Jesus. Então nós estamos reunidos porque nós cremos em Jesus. Então nós temos um pensamento comum neste momento de estarmos congregando aqui na igreja, que é Jesus. Não é verdade? Então, não se preocupe com as pessoas que se afastam de nós. Não se preocupe, né? Se conseguirmos trazer essas pessoas mais junto de nós, é porque de alguma forma nós conseguimos tocar o coração deles e fizemos com que eles entendam que esse caminho que nós seguimos hoje é um caminho melhor do que aquele caminho que o mundo oferece. Não é verdade? Então, é nesse ponto que o texto de hoje fala, né? Como viver em processo de conversão, né? Converter a Cristo, ele precisa de um sacrifício, precisa de uma decisão na nossa vida, não é verdade? A gente não pode ficar no muro. Ah não, hoje eu quero estar na igreja, amanhã eu estou cansado, não quero ir não. Uai, não pode ser assim, né? Ou você está com Cristo ou você não está, não tem medo, não tem, né? Então, Cristo está sempre de braços abertos à nossa espera, mas o agir de se comprometer com Jesus e agir em busca dessa palavra do Senhor, essa luz que Jesus nos dá, é nossa, essa é a nossa força, né? Então, muitos, né, pelo que o texto fala, eles vendiam as propriedades e compartilhavam com aqueles que necessitavam. Não era para um ou outro se enriquecer com o bem de terceiros, não. Mas todos viviam em harmonia porque tinham um propósito. E para ter um propósito precisa de algum tipo de recursos. Quem tinha, compartilhava para manter aquele grupo sempre unidos. Não é? Então é isso que ele está dizendo aqui, né? E todos estavam louvando com alegria, né, no coração. Enquanto isso, né, cada vez mais aqueles que acreditavam iam se unindo a eles. Isso é coisa fantástica, né? Então, o livro de Atos, ele nos mostra isso, o poder da união com um propósito único, que é estar sempre na presença de Jesus nas nossas vidas, né? E cada um tem que se esforçar para isso, cada um tem que estar disposto, né, a estar na presença do Senhor todos os dias, né? Infelizmente, não acontece no dia a dia normal. Ontem, eu tive a honra de ter a Lília para almoçar lá no meu trabalho, né? E aí ela chegando, estacionando, viu um grupo de pessoas orando debaixo de uma árvore, né? Ela, o que é isso? Que não sei o que, não sei o que. Depois ela veio perguntar para mim. São pessoas, né, que na hora do almoço eles tiram um tempo para orar. Então reúne todas as pessoas lá, levando Bíblia, orando e cantando e falando. Com certeza acho que tem um pastor ali no meio. E reúne essa turma toda. Ali acho que tinha uns 20, 25 pessoas mais ou menos. Debaixo de uma árvore, meio-dia, antes de almoçar. Meio-dia eles descem, a oração depois que chamou a almoçar. atenção, porque eles estavam louvando. Louvando alto, cantando e glorificando. Tinha uma menina lá que estava falando em línguas também, aquela coisa toda. Então assim, aquilo que eu volto a falar de novo.
existe um bem comum entre eles, naquele momento, que é louvar ao Senhor. Estava lá, todo mundo se esforçando para estar naquele momento, naquela hora lá. Né? Isso não é poder de Deus? Lógico que é. Né? Então, Deus, quando tem algo em comum entre os irmãos, ele junta, ele não separa. Ele não separa. Né? Então, nós que conhecemos a palavra, nós temos que manter essa união, né? E esse bem comum em nossa mente sempre, né? Para seguir sempre a Jesus, conforme Ele determinou. Unidos, coesos, retos, né? Buscando a paz, o amor, exercendo a caridade, e por que não, né? Amando uns aos outros. É isso que Ele quer. Amém? Amém. Mas bom, não era bem essa palavra que eu queria trazer hoje não. Mas também eu gostaria de trazer uma questão muito importante, importantíssima, e exatamente nesse contexto que eu falei hoje, dos livros de Atos, tá? Está em Lucas 24, versículo 46 a 53. Lucas, onde é que está isso, gente? Lucas, Doutor Lucas, né? 24, acho que é o último capítulo, não? Lucas, é o último capítulo. 24 do... Lucas 24, último capítulo, antes de João. Qual o princípio? Versículo 46. Que diz a palavra assim: e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhos dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glórias a Deus. Então, os levou para Betânia e ergueu as mãos e abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sem levado para o céu. É isso? Ele foi elevado ao céu. Foi elevado ao céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Esse é um momento que a palavra nos ensina da ascensão do Senhor, né? Um chamado à missão e à esperança. Essa ascensão de Cristo não é apenas um evento histórico, é um marco que redefine nossa identidade e a missão como cristão. Quando Jesus subiu aos céus, né, não nos deixou em vão ou órfão dessa situação, mas nos confiou uma missão gloriosa. Essa missão, meus irmãos, é sermos suas testemunhas até o fim da terra. Por isso que é importante a gente declarar aqui à frente, como testemunho, né, das obras que o Senhor tem feito a cada um de nós. Porque Ele age pontualmente naquilo que é necessário. E quando nós testemunhamos isso, nós estamos agradecendo ao Senhor pela graça que Ele tem derramado a nós. Eu digo a graça por quê? Porque muitas vezes nós não somos nem merecedores, mas Deus e Jesus nos abençoam. Amém. Né? Isso é muito importante, a gente ter isso em mente em nosso coração. Então lá no versículo 46 ele diz assim, ó, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e no terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus reafirma que a sua paixão, morte e ressurreição estavam previstas nas Escrituras, claro. E o plano de Deus era cumprido rigorosamente, né?
Então assim, no meu pensamento, Deus tem um plano para cada um de nós. Certo? Vocês concordam com isso? Sim, você faz. Existe uma promessa para cada um de nós. Né? O que retarda essa promessa, muitas vezes, são as nossas próprias atitudes. Né? Cristo quer nos salvar, quer nos dar essas bênçãos, conforme a promessa do Senhor. Mas nem sempre acontece por quê? Porque nós que duvidamos, nós que distanciamos muitas vezes. E mostra Cristo, de alguma forma, que a elevação ao céu é a sua glorificação. Né? Então, e assim assentou do lado do Pai. Né? Imagina, como um advogado que representa um cliente diante do juiz. Jesus intercede por nós diante do Pai. Amém. Glória a Deus, né? Essa promessa, meus irmãos, como diz no versículo 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está falando que, de alguma forma, Deus nos deu o Espírito Santo para nós, para nos revestir com esse poder. Né? Então, quem vai nos guiar a partir de Jesus? O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Né? Que Ele que vai nos capacitar como discípulos para essa missão. E assim Ele está fazendo com cada um de nós. Não tenha dúvida disso. Amém? Amém. É necessário, né? No 47 ele diz: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Está falando lá que todos nós podemos, então, nos arrepender dos nossos pecados, né? E também, começando assim, por Jerusalém. Ele está dizendo assim, olha, não precisa ser de outro lugar se quer. Né? Ele está demonstrando aqui que Jerusalém estava, né, era o foco da época. Nós podemos começar dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Né? Então nós temos esse poder. Então essa missão que nós temos é, claro, proclamar o arrependimento, né, e o perdão dos pecados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Então Jesus, na verdade, a palavra do Senhor, ela é bem ousada, né? Começando pelo nosso, esse contexto que o próprio mundo nos afasta. Mas, se a gente parar um pouco a pensar, Jesus é luz, certo? Alguma coisa que podemos fazer uma analogia? Tudo bem, tem o que? Farol, né? Farol que guia os navios. Ele serve exatamente para quê? Demonstrar que ali é um rochedo, então você não pode chegar próximo daquele farol, né? Jesus é luz, então nós temos que seguir essa luz como um foco, dizendo, olha, é aqui que eu tenho que estar me direcionando na nossa vida, né? Cada cristão tem um testemunho vivo desse poder, não tenha dúvida disso, né? Que é um poder de transformação, alguma coisa que tocou em nossas vidas, um livramento, não sei, cada um deve pensar aí, ver que Deus tocou e se afastou e te livrou de alguma coisa. Amém. Sempre tem. Cada um de nós já tivemos essa experiência, não tem dúvida, né? E agradecer ao Senhor, porque realmente foi um agir de Deus naquele momento. Foi sorte? Não acredito que foi sorte. Foi providência divina na nossa vida. O Espírito Santo até tentou, né, nos avisar, mas a gente é teimoso, né? Mas mesmo assim, Deus vai lá e te resgata, porque fala, olha, eu tenho uma promessa para você, eu preciso cumprir a minha promessa contigo. E Deus sempre vai cumprir. Se Ele ainda não cumpriu, Ele vai salvar sim, não tenha dúvida disso, né? Quando teve esse arrebatamento de Jesus, o que nós entendemos sobre isso? De alguma forma, meus irmãos, esse arrebatamento nos mostra que existe uma esperança
esperança, né, de vida com Jesus. E nesse ponto que a gente tem que pensar sempre. Nós estamos fazendo o que nós podemos aqui, orando, louvando ao Senhor, né? Mas tem um propósito do Senhor, tem uma promessa do Senhor. Jamais Deus vai nos deixar desamparados, né? Então, independente de qualquer coisa, meus irmãos, por mais difícil que seja essa vida terrena, nós temos um galardão nos esperando com a promessa do Senhor na nossa vida. Assim seja. Né? Então não precisamos nos preocupar. Eu vejo assim, muita gente preocupado, se eu morrer agora, como é que vai ficar os meus bens? Não é? Mas isso não importa. Porque para lá em cima não tem isso. Né? Eu lembro muito da fala do pastor amigo que falava: não existe enterro com caminhão de mudança atrás. Não existe. Né? Se nós viemos nus, voltaremos. Né? Por que a gente fala assim? Porque o que pertence ao mundo é do mundo, não é de Deus. Né? E aí é assim que funciona. Né? O nosso corpo carnal pertence ao mundo, vai ficar, mas a alma não. Né? A gente tem que pensar assim: nós nos esforcemos para ser cada dia melhores neste mundo e tentar resgatar o maior número de pessoas possível nesse caminho de Jesus. Através de quem? Das palavras, através dos nossos exemplos também. Verdade? Então existe uma esperança. Esperança esta que é a própria manifestação da glória de Cristo em nós. Né? Lá em Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha a promessa. Isso é muito profundo. Meu. Nossa esperança está na manifestação gloriosa de Cristo. Né? Quando seremos glorificados por Ele, e com Ele, e para Ele. Devemos viver com os olhos fixos na eternidade e em Jesus. Tu lembra da última vez que eu falei sobre manter o foco em Jesus? Né? Pedro fez isso caminhando sobre as águas. Lembra? Eu sempre gosto de trazer essa passagem. Por quê? Quando nós estivermos focados nessa luz de Jesus, Ele nos sustenta, Ele nos livra, Ele nos eleva, permitindo até caminhar sobre as águas. No momento que nós duvidamos dessa promessa de Jesus na nossa vida, a gente deixa cair por terra toda essa esperança que é o próprio Cristo na nossa vida. Percebe? E vocês podem ver, qualquer momento que a gente sair dessa linha, acontece coisas que não agradam a nós. É incrível. Eu lembro uma vez que a pastora Raíssa sempre falava aqui: feche as brechas da tua vida. Não deixe o mal entrar pelas brechas. Então, feche bem. E é exatamente isso que acontece. O inimigo te conhece, assim como Jesus te conhece. E nas fraquezas que o inimigo ataca. Exatamente isso que o inimigo quer de nós. Que nós fraquejemos. Em qualquer momento. Ele está atento. Uma pastora falava assim: a gente está numa fila para receber a misericórdia de Deus, as bênçãos dele, né? À medida que a gente vai praticando as coisas, fazendo as coisas que agradam a Deus, a gente vai andando na fila. Às vezes, quando você está chegando ali perto de receber sua bênção, o inimigo vem, te traz um prato, ela falar um prato, uma coisa para você cair, você volta lá para o da fila para você resolver, ficar feliz. Ou caiu na minhoca, vai começar tudo de novo. Então é importante a gente estar sempre vigiando, né? Porque quando a gente está perto de receber uma bênção, parece tanta coisa para tirar aqui. A gente não gosta de Deus. Exatamente. Por isso que é importante a gente orar todo dia de manhã, pedir a Senhor a
proteção dele, para que o dia seja, né, esteja sempre em paz. Né? Assim eu faço. Né? A maioria das vezes eu nem levanto da cama, já, nem com o olho fechado mesmo, já agradeço ao Senhor pelo dia que está chegando. Né? E graças a Deus Ele tem sempre me dado a honra de ter um dia com paz e alegria. Glória a Deus. Então eu deixo essa palavra, meus amados, dessa passagem muito forte, que está no Lucas, né? Lá no capítulo 24 de Lucas, que fala exatamente da ascensão de Cristo. E esse é o selo divino que confirma a nossa missão também aqui na Terra. Né? Assim como ele fez também, ressuscitou Lázaro no 4 dias. E assim seremos nós também. Nós temos que confiar, nós temos que ter esperança de alguma forma, né? Sempre olhando para Cristo, sendo Ele a nossa luz, que ilumina nossos pés, assim diz lá no Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada é a luz, né? Cristo é a lâmpada, como é que é? Lâmpada dos meus pés. Lâmpada dos meus pés, né? Nunca sei de cor, gente. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. 119. 119, 105, vamos lá. O que diz? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso aí, Amém. né? 119, versículo 105. Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja no dia de hoje com essas palavras e que possamos aí seguir sempre firmes e coesos nessa caminhada com Cristo e que possamos ter o restante da semana sempre iluminados pelas palavras do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.